O Coliseu, uma das obras mais colossais da antiguidade. Ele acomodou diversas batalhas épicas, inclusive contra animais. Tudo isso entra que o povo aplaudir, uma obra gigantesca que gera muitos mistérios até nos dias de hoje. Um deles é a sua construção. Como essa gigantesca obra foi construída, já é de se imaginar que essa história não foi feita de mil maravilhas. Veremos tudo isso ao longo do vídeo. Vamos começar falando um pouco de Nero. Nero foi um imperador romano que governou no ano de 54 a 68 d.C. Ele é conhecido por sua extravagância e por governar com crueldade e tirania. Ele construiu para si uma casa que ele humildemente apelidou de Palácio Dourado. Nero começou seu reinado de forma promissora, mas logo se tornou infame por suas atitudes corruptas. Ele também é lembrado pelo grande incêndio de Roma, em 64 d.C. O grande incêndio durou 6 dias, devastando grande parte da cidade. O incêndio começou no distrito comercial, espalhando-se rapidamente devido às construções de madeira e às condições secas. Cerca de 2/3 da Roma foi destruída. Após o incêndio, Nero culpou os cristãos, iniciando uma das primeiras perseguições sistemáticas contra ele. O imperador Nero teria iniciado o fogo aproveitando a destruição para construir a cidade conforme seus próprios planos, mas isso são apenas rumores, nada oficial. Após a morte de Nero, o império rapidamente passou por 4 outros imperadores corruptos. Então, em 69 d.C., Vespasiano tomou o poder, buscando reverter os danos causados por Nero e seus sucessores e a fé do povo romano no governo. Vespasiano viveu um estilo de vida mais modesto. Foi por volta de 70 anos depois de Cristo, Vespasiano prometeu construir um palco de espetáculos que abrigaria torneios de gladiadores, que era a diversão deles na época. Vespasiano escolheu construir o Coliseu no que antes era o local de um lago no jardim do Palácio de Nero. Era o local perfeito. A construção exigiria drenagem de 8 metros abaixo da superfície para desviar os rios e riachos que fluíam das colinas próximas. Isso também significaria que as fundações de concreto do Coliseu teriam que ser bem profundas para evitar danos. A terra tirada do solo foi utilizada para elevar o terreno ao redor da estrutura. Isso elevou o Coliseu 7 metros acima do solo. Devido às mudanças na paisagem nos dias de hoje, o Coliseu fica no nível do solo. As pedras de travertino usadas na construção do Coliseu foram extraídas neste local, localizado perto do que hoje é a cidade de Tivoli. O local da pedreira ficava a cerca de 32 km do local do Coliseu, então transportar os blocos não seria tarefa fácil. Para facilitar, os romanos construíram uma estrada somente para levar as pedras da pedreira ao futuro Coliseu. Cada carrinho carregava de 30 a 50 pedras. Os historiadores estimam-se que transportaram aproximadamente 240 mil carrinhos. De 20 a 30 mil pessoas trabalhavam no projeto. A maioria deles eram escravos. O imperador romano foi inovador no uso do concreto para construir as estruturas. Eles usavam uma mistura de cal, areia, água, com a adição de cinzas vulcânicas para criar uma forma primitiva de concreto, que era bem mais resistente do que o concreto de hoje em dia. Os arcos do Coliseu e as fundações foram feitas de concreto, que permitiu que o edifício mantivesse uma atmosfera aberta e arejada, ao mesmo tempo que a estrutura era sólida. O cimento romano geralmente era feito aquecendo calcário, para criar óxido de cálcio, também conhecido como cal vivo. Misturando o cal na água, criava-se uma massa que atuava como agente aglutinante no cimento. Os arquitetos do Coliseu queriam que as dimensões do edifício tivesse uma proporção de 5:3, e era considerado o ideal na época. De fato, a arena acabou medindo 280 por 168 pés romanos, e a largura do auditório e da arena eram iguais à altura do Coliseu. Por causa dos arcos do Coliseu, o perímetro tinha que ser exato. Havia 88 arcos de entrada, e cada um tinha que ter 20 pés romanos de largura e 3 pés romanos de espaço entre eles. Vale lembrar que o tamanho de um pé romano podia variar.
mas geralmente era cerca de 29,5 centímetros. É impressionante como uma civilização de 2000 anos atrás poderia construir uma obra como essa, não é? Também é impressionante como ainda tem gente que está assistindo esse vídeo até agora e não deixou o like. Mas voltando ao vídeo, a construção do Coliseu começou pelos arcos. Feitos de pedra de travertino, os arcos permitiam que os trabalhadores iniciassem o trabalho tanto na parte inferior quanto na parte superior da estrutura. De fato, os assentos superiores e as paredes nos 2 andares superiores foram construídos simultaneamente. Foi esse plano de construção inovador que possibilitou aos romanos que construíssem o Coliseu em menos de uma década. Um feito absolutamente impressionante para a época. Para a segurança dos espectadores, os assentos mais próximos ao palco foram elevados quase 2 metros. Além disso, uma cerca foi colocada ao redor do anel para manter os animais selvagens afastados. À medida em que os espectadores se afastavam do palco, os assentos se tornavam menos confortáveis, todos exceto as pessoas na fileira da frente. Parece que desde essa época já havia camarote, né? O Coliseu precisava de um sistema de esgoto. Os banheiros públicos eram uma fileira de buracos no chão, cavados sobre um cano que levava água corrente. Não muito sofisticado, mas eficaz. O cano então se esvaziava e conectava num dreno principal de esgoto da cidade. Esse sistema também poderia ter fornecido água fresca aos espectadores. Dentro do Coliseu, divisores de mármore e ferro poderiam ser encontrados nas escadas. Embora os historiadores não concordem totalmente sobre a sua função, alguns acreditam que eles eram destinados a manter os espectadores separados em suas classes sociais, uma fronteira entre o povão e a elite. A seção mais alta do Coliseu era onde supostamente a classe mais baixa ficava. Eles eram separados do resto dos espectadores por um muro de 5 metros de altura. Esses assentos no topo da arena ficavam a mais de 90 metros do palco. Eram onde mulheres e pobres ficavam. Uma das coisas mais impressionantes sobre o Coliseu era sua capacidade de se encher com alguns metros de água, permitindo que os marinheiros realizassem batalhas navais em barcos em miniaturas. Para criar a arena aquática, os trabalhadores tinham que remover o piso e os suportes de madeira. A arena então seria inundada com água transportada do aqueduto. Após o término dos eventos, o Coliseu seria drenado através de uma série de canais de escoamento. Com o tempo, a popularidade dessas batalhas navais diminuiu. Eventualmente, os suportes de madeira foram substituídos por paredes de alvenaria, que acabou com a possibilidade de inundar o piso e realizar batalhas navais na arena. Logo abaixo do Coliseu, tinha uma área que era usada para uma variedade de propósitos. Várias seções de suas paredes são esculpidas de uma maneira incomum. Um historiador passou muitos anos investigando o propósito das várias esculturas lá encontradas. Por exemplo, no final dos anos 90, este arquiteto descobriu misteriosos trilhos nas paredes dos corredores, perto de algumas das entradas da arena. Ele acabou concluindo que os trilhos provavelmente eram usados para mover gaiolas de animais durante os eventos. Isso permitia a colocação de rampas que conduziam os animais para a arena. Ele também encontrou uma série de misteriosos cortes semicirculares nas paredes. Segundo ele, servia para a colocação de dispositivos que poderiam ser usados para levantar gaiolas pesadas de animais. O arquiteto encontrou cerca de 60 desses dispositivos e outros 20 que ele acreditava ser usado para montar molduras e cenários. Para aqueles dias quentes de verão, o Coliseu era equipado por um enorme tecido conhecido como vela, que era levantado sobre uma estrutura para proporcionar sombra aos espectadores. O Coliseu não era o único a usar essa vela. Era bastante comum na Roma antiga. As velas do Coliseu eram montadas de forma semelhante à de uma vela de navio, fazendo com que os marinheiros fossem as pessoas mais qualificadas para operá-las. Tendo assim, o Coliseu utilizava membros reais da marinha romana. Esses marinheiros geralmente eram jovens escravizados, capturados em países conquistados por Roma. Operar as velas do Coliseu era considerado um privilégio, pois permitiam que eles visitassem Roma, uma grande cidade que muitos não teriam a oportunidade de conhecer. Após 15 e 30 anos de serviço, esses marinheiros poderiam ganhar sua liberdade na cidade romana. Uma curiosidade extremamente interessante é que se você assistiu até aqui, é um sinal que você gostou do vídeo. Então se inscreva aqui para mais conteúdo, não deixe de deixar o seu like e deixar aqui o seu comentário.
Eu fiz um vídeo contando histórias e curiosidades que eu tenho certeza que você não sabia sobre a Estátua da Liberdade. Ele está aparecendo aí na tela agora, então assista já, eu garanto que você não vai se arrepender.